Um menino fazia muitas coisas erradas. Ele era um menino sem disciplina, um menino travesso, um menino que não tinha educação. Mas ele fazia isso não era porque ele queria, porque ele era um menino peralta mesmo. E ele prejudicava muito a sua família, os seus irmãos, o seu vizinho. E ele fazia todas aquelas coisas erradas, suas trapalhadas, e isso prejudicava muito seu pai. Até que um dia, o seu pai, cansado de lhe bater, um dia chamou ele: "Meu filho, vem aqui." E o seu pai tinha uma pequena marcenaria no fundo da sua casa. Aí chamou ele, e aquele menino todo desconfiado, pensando que ia apanhar mais uma vez. Aí o seu pai lhe chamou lá na sua marcenaria e disse: "Filho, você tá vendo aquela tábua lá aplanada, aquela tábua ali bonita, toda envernizada?" Aí o menino falou: "Sim, pai, tô vendo. Vai lá e me põe aquela tábua até aqui." Aí o menino foi lá e pegou aquela tábua. Aí o seu pai disse assim: "Olha, filho, essa tábua aqui bonita, envernizada, ela representa você, tá bom?" E o menino até achou engraçado aquela expressão do seu pai. E ele disse: "Sim, papai." Aí o seu pai disse: "Olha, filho, vamos fazer o seguinte. Por cada coisa errada que você tem feito, eu vou colocar aqui um prego. E esse prego vai representar cada erro que você fez." E aquele menino achou aquilo engraçado. "Tá bom, papai." Aí ele disse assim: "Ó, vai ali e pegue aquele pacote de prego grandes. E você vai falar para mim cada coisa errada que você fez, e por cada ato má que você fez, eu vou pregar um prego nessa tábua. E essa tábua representa você." E ele foi perguntando para o menino: "Você lembra naquele dia que você pegou o seu estilingue e você jogou uma pedra no meu canário?" Aí o menino, triste, falou: "Sim, pai, eu me lembro." Aí o pai disse: "Muito bem, então me dá um prego aí. Eu vou pregar um prego por cada ato errado que você fez." Aí aquele menino deu o prego pro seu pai, e ele pegou o martelo e foi naquela tábua e plá, 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 pegou um prego. Aí ele fez outra pergunta pro menino, disse: "Filho, você lembra aquela vez também que você pegou o estilingue e saiu quebrando as lâmpadas do poste? Quantas lâmpadas naquele dia você quebrou?" E aquele menino triste disse: "Ah, pai, eu quebrei umas 30 lâmpadas." Aí o seu pai disse: "Então me passe para cá 30 pregos." Aí ele passou 30 pregos pro seu pai, e o seu pai foi naquela tábua, pegou o martelo e cravou os pregos. Plá, 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 plá. E aquele menino olhando, ficando triste com aquilo. Aí ele fez mais uma pergunta pro seu filho: "Filho, você lembra daquela vez que você pulou o muro do vizinho para roubar goiaba? Você pisou na horta dele?" "Eu lembro, pai." Quantas goiabas você roubou?" Ele falou: 3 goiabas, pai." "E quantos pés de alface e de almeirão você quebrou da horta do vizinho?" "Ah, pai, uns 10 pés." "Então passe para cá 13 pregos." Foi lá na tábua e plá, 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 pregou 13 pregos. E à medida que aquele menino ia falando as suas peraltices, o seu pai ia colocando prego naquela tábua. E cada vez que ele falava, o seu pai pregava prego naquela tábua. E aquela tábua encheu de prego. E aquele menino ficou triste, ficou muito triste, muito abatido, porque os badalados do martelo não era naquela tábua, mas era na sua alma, no seu coração, aquele plá, 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 plá do martelo. E aquele menino ficou muito triste e abatido. Viu agora que aquela tábua que representava ele estava cheia de prego. E o seu pai percebeu a tristeza do seu filho.
E o seu pai disse para o seu filho: filho, vamos fazer o seguinte, agora, por cada ato bom que você fazer, nós vamos tirar um prego dessa tábua. Tá bom. Aí o filho resolveu mudar de vida mesmo. Aquele menino que era arteiro resolveu mudar de vida com aquela lição, com aquele exemplo do seu pai. Ele disse: tá bom, papai. Então, meu filho, vamos guardar essa tábua aqui na marcenaria, e cada dia que você fazer uma ação boa, praticar uma coisa boa, nós viemos aqui e arrancamos prego. Aí o filho falou: papai. Mas o filho ficou muito triste. Aí no dia seguinte, o filho chegou em casa e disse: papai, eu hoje me comportei bem na escola e a professora me elogiou muito. Aí seu pai disse: tá bom, meu filho, vamos tirar mais um prego. Aí o pai pegou o martelo, foi lá com a orelha do martelo e tchá, arrancou um prego da tábua. Aí no outro dia, o menino chegou e disse: papai, eu vi uma senhora carregando um bocado de sacola na rua e eu ajudei ela a levar a sacola. Aí o seu pai disse: muito bem, meu filho, vamos lá arrancar 2 pregos por essa atitude boa que você fez. Aí foi lá, tchá, tchá, arrancou 2 pregos. Aí depois o filho apareceu pro seu pai e disse: papai, eu tenho 2 amiguinhos e ele estava brigando, eram 2 amigos, e eu fui lá, pai, entrei no meio, apartei aquela briga, separei, e eu fiz eles ser bons amigos. Aí o pai: muito bom, meu filho. Por você ter praticado essa ação, vamos arrancar 5 pregos da tábua. Foi lá e tchá, 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 arrancou 5 pregos daquela tábua. E assim, todos os dias, aquele menino, ele falava para o seu pai que tinha praticado uma boa ação, uma boa virtude, um bom caráter, e seu pai ia lá e arrancava o prego daquela tábua. Até que, por final, ele arrancou todos os pregos que havia naquela tábua. Só que quando aquele menino olhou para aquela tábua, que estava cheia de prego, agora estava uma tábua que era bonita, envernizada, cheia de furos, cheia de marcas. Aí foi que aquele menino ficou mais triste, mais abatido. Aí o seu pai, percebendo que ele estava triste, disse: filho, por que você está triste? Agora que os pregos todos foram arrancados. Ele disse: pai, eu mudei minha vida. Eu que praticava ação má, agora faço boas virtudes, mas estou olhando agora para essa tábua que me representa, eu vejo que ela ficou cheia de furo, ficou cheia de buracos. E o seu pai diz: filho, por mais que você se arrependa dos atos más que você fez, sempre vai ficar culpa, vai ficar marca. Essas marcas na tábua representam a culpa na sua alma. E assim aquele menino ficou torturado e ficou muito triste com aquela ação, e ele nunca se esquecia daquela tábua. E ele foi crescendo, se tornou jovem, se tornou adulto, mas sempre ele carregava um peso na sua mente. Sempre ele carregava um fardo, sempre ele pensava na lição que o seu pai havia lhe dado. Por mais que você faça coisas boas, mas sempre vai ficar as marcas das coisas má que você fez. E aquele menino não conseguia ter paz, ele não conseguia meditar, ele não conseguia refletir, ele andava atormentado por causa da lição do seu pai. E ele se tornou adulto, cresceu, e ele chegou ao ponto de se deprimir, andar deprimido, e dizia: por mais que eu tente ser bom, por mais que eu tente fazer caráter, fazer justiça, mas as marcas das minhas transgressões ficou. E ele sempre lembrava daquela tábua cheia de furos, e aquilo lhe dava uma tristeza profunda. E até que um dia aquele moço viu que não conseguia ter paz. Os furos na tábua representavam a sua culpa, as marcas na sua alma. E quando ele lembrava dos bater do martelo, aquilo batia na sua consciência, aquilo batia no profundo da sua alma. E ele não teve outra alternativa a não ser pensar no suicídio. E ele dizia consigo mesmo, na voz silenciosa da sua mente: não há outra alternativa a não ser o suicídio. Porque eu sempre carrego uma culpa muito grande, as marcas.
Mas um dia, à tardezinha, aquele homem ia passando numa rua pequena, e ele viu uma pequena igreja. E dentro daquela igreja havia um pregador, um homem muito simples, um pregador muito humilde. E ele, sem nada a perder, resolveu chegar até a porta daquela igreja e escutar a pregação daquele homem. E lá aquele pregador, ele abriu a Bíblia e estava lendo a carta de Paulo a Gálatas 6,17, que dizia assim: o apóstolo Paulo falando pelo Espírito Santo de Deus. E aquele pregador, com muita humildade, lia esse texto: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E aquele homem, quando ouviu isso, ele lembrou da tábua, ele lembrou das marcas da tábua que havia agora na sua alma. E quando o pregador pregava, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, ele se despertou, ele se interessou por aquela palavra. Ele que antes nunca havia visto nem ouvido a palavra do Senhor, se aproximou daquela igreja e ficou atentamente escutando aquele pregador. E o pregador disse: vamos abrir as nossas Bíblias, o nosso livro poderoso, o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho da remissão dos pecados, que nos tira todas as marcas do pecado. E ele pediu para todos naquela igrejinha abrir em Hebreus 8,12, que dizia assim, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. E aquele homem pensou lá no seu passado, quando era criança, e veio na mente dele: eu que tentei ser bom, eu que tentei ser justo, eu que tentei ter caráter, foi tudo inútil para agradar as pessoas. Mas esse pregador, esse simples homem, está falando aí que o Senhor é misericordioso para com todo aquele que pratica iniquidade, e de seus pecados e de suas prevaricações não se lembra mais. E foi quando aquele pregador continuava pregando, ele dizia assim: todos nós já nascemos com culpa, todos nós já nascemos com iniquidade, todos nós já nascemos com pecado. E um dia o Senhor Jesus, ele veio aqui a essa terra, e tinha um homem chamado João Batista, pediu para que eu batizasse ele. E quando Jesus aceitou o batismo de João Batista, que João Batista lhe aceitou batizar, ali o Senhor Jesus recebeu toda a nossa culpa, toda a nossa iniquidade, toda a nossa transgressão, e passou para ele. Então agora, meus irmãos que estão nos ouvindo, você que acha que é culpado, você que acha que carrega o fardo do pecado, pela sua fé, transfira agora para o Senhor Jesus toda essa culpa. E aquele homem que carregava na sua mente as marcas do prego, creu nessa palavra. E ele ali dentro do seu coração, por fé, pensava consigo mesmo e dizia em oração: Senhor, eu passo toda a minha culpa. Eu que tentei ser bom por justiça própria, mas não tenho paz. Eu que tentei agradar as pessoas por amor próprio, mas não consigo ter esperança. Eu agora transmito toda a minha culpa para o Senhor Jesus. E aquele pregador, aquele homem simples, de forma humilde, continuava a pregação do Evangelho, que o Senhor Jesus veio para levar todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, e ele aceitou ali no Rio Jordão, pelas mãos de João Batista, e levou até a cruz do Calvário o pecado de toda a humanidade. E ali na cruz do Calvário, os soldados romanos, e Jesus foi condenado por Pilatos, e o soldado pegou o madeiro, e quando aquele homem falava do madeiro de Cristo, aquele homem também que lembrava da tábua, lembrava da madeira da tábua, e o soldado pegaram pregos
e crucificaram o Senhor Jesus, pregando suas mãos no madeiro. E ali, quando Jesus verteu sua última gota de sangue, ali significa que o Senhor Jesus pagou em julgamento pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. E o Senhor Jesus, na sexta-feira, verteu seu sangue, e no primeiro dia da semana, no domingo, o Senhor Jesus, ele ressuscitou, e o Senhor Jesus subiu aos céus, e o Senhor Jesus está à destra de Deus. E aquele pregador continuava ensinando para o seu povo na igreja de forma humilde. Mas um dia o Senhor Jesus irá voltar do jeito que ele subiu, e o Senhor Jesus irá voltar com as marcas dos cravos, com as marcas dos pregos que ele foi crucificado ali na cruz do Calvário. E naquele instante, aquele homem que carregava na sua consciência os furos da tábua, aquele homem se animou, aquele homem creu naquela palavra, aquele homem ficou admirado e disse: não é possível, será que esse pregador, ele conhece a minha história? Mas o pregador simples dizia: meu irmão, você também que está aqui, meu amigo, que está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo de Deus me diz agora que se você crê no Evangelho da Água e do Espírito, você será salvo, você será liberto do seu fardo e da sua culpa. E ele abriu lá o livro de Apocalipse 20, versículo 6, que diz assim: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. E aquele homem creu de fato naquela palavra. E aquele pregador também começou a explicar ali o Evangelho da Água e do Espírito, que é o Evangelho da remissão dos pecados, que o Senhor Jesus aceitou todos os nossos pecados com o seu batismo, e na cruz do Calvário ele foi julgado. E no final daquele culto, aquele pregador, ele mais uma vez disse: vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, o livro poderoso, o livro do Evangelho, o Evangelho da Água e do Espírito. Vamos abrir em Efésios 2, versículo 1 ao 7, que dizia: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E quando aquele jovem que antes nunca ouviu falar da palavra de Deus, do Evangelho, da remissão dos pecados, aquele jovem agora já não era mais um jovem deprimido, já não era mais um jovem, um homem doente na sua alma. Ele sentiu que o seu fardo já havia passado para Jesus. Ele sentiu que carregava um grande fardo, uma grande culpa. E foi quando aquele pregador mais completou, disse: o Senhor Jesus, quando ele andava na terra, ele disse para uma grande multidão, e Mateus registrou, está ali em Mateus 11, 28, todos que estáis cansados, sobrecarregados e vos oprimido, tomarei de vós o seu fardo e aliviarei. E aquele homem creu de verdade naquela palavra. Foi quando aquele pregador disse: agora nesse momento, você, meu amigo, que está aqui ouvindo essa pregação, se você creu de fato no Evangelho da remissão dos pecados, no Evangelho da Água e do Espírito, você creu que Jesus levou os teus pecados ali no Rio Jordão e na cruz do Calvário foi julgado, levante a sua mão, aceite esse Evangelho. E aquele homem foi o primeiro a levantar a mão e dizer para toda a igreja: eu aceito esse Evangelho, eu aceito. E ali naquela pequena igreja todos aplaudiram, todos foram e abraçaram aquele homem. E eu te digo também, meu amigo, não houve festa só ali naquela pequena igreja.
mas houve festa no céu, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. Então é para você também ficar feliz por aquele homem que aceitou Jesus, que creu na obra completa que o Senhor Jesus fez, que foi levar os nossos pecados com o seu batismo. Então, meu amigo, você está ouvindo essa ilustração? Se você também crê na obra completa que o Senhor Jesus fez, você também tira o fardo das tuas costas. Esse fardo chama pecado. Talvez você que frequentou muitas igrejas, talvez você que ouviu muito sermão, talvez que você ouviu muitos religiosos, mas eles só pregam a cruz de Cristo. Eles não pregam a obra completa que o Senhor Jesus fez, que foi o seu batismo ali no Rio Jordão. Então, meu amigo, se você crê só na cruz de Cristo, significa que você está condenando Jesus, porque você está mandando Jesus ir para a cruz sem pecado. Sem pecado. E a cruz do Calvário é um lugar que alguém só poderia ir se carregasse pecado, que ali era para bandido, para assassino, para transgressor, para malfeitor, e Jesus nada disso era. Então por que Jesus foi para a cruz do Calvário? Para ser julgado como um assassino, como um transgressor, como um dos piores pecadores. Porque lá no Rio Jordão, ele recebeu, ele aceitou o pecado de todo mundo sobre ele, inclusive o meu e o teu. Por isso, meu amado, você para crer na cruz de Cristo, você para dizer como o apóstolo Paulo disse, longe de mim negar a cruz de Cristo, você primeiro tem que crer no batismo de Jesus, porque foi lá que ele aceitou o teu pecado e levou até a cruz. Agora, se você negar o evangelho da água e do Espírito, ou seja, o evangelho do batismo de Jesus, você está mandando Jesus ir para a cruz sem pecado, e Jesus não merecia a cruz. Você está entendendo? Então creia, meu amado, nessa palavra, creia nesse evangelho, e também faça como aquele moço que carregava na sua alma a marca dos pregos naquela tábua que representava a culpa na sua alma, e agora se liberte de todo o seu pecado, de toda a sua iniquidade, crendo também no evangelho da água e do Espírito. Receba essa palavra e creia em o nome santo do Senhor Jesus.